Tem uma frase que diz que em cenário de guerra a primeira vítima é a verdade. A gente não sabe se tem mentira no meio, mas hoje foi mais um dia importante. Ontem também a gente veio aqui no Radar trazer as novidades. Hoje o que aconteceu no mercado pode redefinir o rumo da guerra. Se a guerra vai parar ou continuar, a gente não pode garantir. Mas que o mercado vai sentir tudo o que foi anunciado hoje, isso é certeza, Pedro. E não só a guerra que está fazendo preço, também tem o trabalho de campo que continua acontecendo e o clima começa a entrar nos preços agora no mercado. Olá, como vai? Espero que você esteja muito bem. Eu sou Ronaldo Fernandes, aqui da Royal Rural. Eu sou o Pedro Gomes, aqui da Royal Rural, e vamos falar sobre todos esses assuntos logo após a vinheta. Se dólar, milho, soja, o que acontece na política, na geopolítica do Brasil e do mundo são assuntos que te interessam. Eu quero convidar você a deixar sua curtida, o seu comentário, enviar para alguém que ajuda muito o nosso trabalho aqui. A gente está fazendo praticamente uma cobertura da guerra, assuntos que você está vendo aqui que você não está vendo nem na grande mídia. A gente está te antecipando muita coisa. E todas as vezes que eu trago esses assuntos, onde quer que você esteja assistindo, Instagram, YouTube, a plataforma deixa de entregar o nosso material. Porque cai naquelas diretrizes, você está falando de assuntos proibidos, não pode falar guerra, não pode falar alguns nomes, e a gente prefere trazer para você a informação completa do que agradar ali a diretriz da plataforma. Então, para que o nosso trabalho chegue a mais pessoas, eu preciso do seu apoio, senão não faz sentido a gente vir aqui trazer esse tanto de informação para você. Dá trabalho, viu? Montar essa estrutura, levantar as informações relevantes, não encher linguiça aqui. Então eu conto muito com o seu apoio, conto muito com a sua colaboração, só deixando uma curtida, um comentário, enviando para alguém. E siga a gente, onde é que você esteja vendo, tá? Recado que eu sempre deixo aqui, palestras da Royal para o seu evento, a gente fala especificamente de soja, milho e dólar, mas claro, para falar do que vai impactar esses mercados, a gente tem que entender do que está acontecendo no mundo. Então é um evento para a família inteira. Ali você vai ouvir sobre política, os rumos que a política brasileira tem tomado, o que vem pela frente, também sobre a geopolítica. Então leva a Royal para o seu evento. Bom, sem mais delongas aqui, vamos olhar para o nosso movimento de mercado, 25º dia de guerra, Pedro. E hoje o dólar fechou um pouco mais tranquilo, 0,24% de alta. Agora já o petróleo é interessante hoje, Ronaldo. O petróleo hoje abriu com a forte alta, estava com mais de 4% de alta no começo do dia, e agora no final do mercado ele virou após o fechamento de mercado e fechou com 0,67 de queda, Ronaldo. Que foi esse movimento? A gente tem, só para você que não está familiarizado com os horários, o mercado fecha ali em torno de 4h30 e depois tem o aftermarket. O nome já fala aftermarket, né? Depois do mercado. E depois do mercado o dólar veio querendo ficar para baixo, né? Saindo ali da casa do 100, que é o ponto de inflação para todo mundo, voltando um pouquinho, mas nada está definido. Bom, você perguntou o que está acontecendo, eu vou te devolver aí, ó, como é que está seu hebraico. Lê pra gente o que é essa notícia. O que aconteceu no apagar das luzes, no finalzinho do dia, uma agência de notícias israelense divulgou uma nota, uma matéria, dizendo que aquele plano de 15 pontos dos Estados Unidos, 15 pontos que os Estados Unidos têm para negociar com o Irã para cessar a guerra em definitivo. Esse plano vazou e entre eles ali havia uma medida de cessar fogo temporário por 1 mês. E a previsão, segundo essa notícia, é que esse cessar fogo deve ser anunciado logo em breve. Essa foi a principal notícia que fez o mercado inverter depois do fechamento. Claro que a gente já tinha dólar fechado, Chicago fechado, mas o petróleo continuou operando no aftermarket. Então o petróleo já sentiu um pouquinho de queda. Não dá para dizer que isso é real, porque é um vazamento, é uma notícia divulgada por uma agência israelense, mas também não dá para ignorar, para passar batido. Se de fato vier esse cessar-fogo por 1 mês, todo o movimento que a gente está vendo de alta, ele é aliviado, até porque o Irã deu sinais, não afirmou isso oficialmente também, que vai permitir que navios não militares cruzem o Estreito de Hormuz. Então olha só, a gente está entregando para você uma notícia de extrema importância, porque isso pode reverter os mercados. A gente teve também falas do Trump. O que o homem falou? Ronaldo, e não é só a guerra que está movimentando, o Trump também anda movimentando muito o mercado, né? Com as falas dele. E hoje ele falou que o Irã está aceitando um acordo não aceitando, mas que eles estão negociando um acordo com o Irã e que o Irã está aceitando abrir mão de ter armas nucleares e parar de
enriquecimento de urânio, né, Ronaldo? A fala do Trump veio nesse sentido, né? Que o Irã praticamente já aceitou abrir mão do seu programa nuclear. Mas eu quero chamar a atenção, Pedro, para uma fala dele ali sobre ter recebido um presente do Irã. Isso repercutiu nas redes sociais, nas mídias lá fora. Eu achei até estranho aqui no Brasil não se falar tanto disso. Mas lá fora foi o que chamou a atenção. Disse que, olha, hoje nós recebemos um presente valioso do Irã. E ele disse para a repórter, eu não vou dizer para vocês qual presente foi esse, mas ele está ligado a gás e petróleo, vale muito dinheiro. E o que chama a atenção é ele dizer que ele está negociando com um grupo que, ao ver do Trump, é o grupo que está se colocando como líder do Irã e é um grupo que ele tem um certo apreço, eu não sei se é a palavra, um certo respeito, que ele tem um certo apoio. Eu acho que a palavra mais certa seria nesse sentido de apoio. O que isso aqui vale? Eu vou levantar um cenário para você, de forma bem breve aqui, para a gente discutir, viu? Pedro, você que está com a gente, deixa aí nos comentários o que você acha dessa possibilidade. Isso aqui é coisa da minha cabeça, mas eu não acredito que é teoria de conspiração, não. É mais uma análise técnica. Você lembra que os Estados Unidos, em diversos momentos, apareceu dizendo que estava negociando com o Irã, desde o final de semana, e o Irã várias vezes dizia que não, isso não está confirmado. É aquele, coloca casaco, tira casaco. Os Estados Unidos, nós estamos negociando, o Irã não está negociando. Isso se justifica quando você olha para a liderança do Irã. Há um racha no comando. Teve a morte do Ali Khamenei, depois o segundo no escalão também foi morto, Mojtaba Khamenei, que é o filho do Khamenei. Ninguém sabe se está vivo, se está em coma, como é que está. Não existe mais uma figura suprema de liderança no Irã. Existe um racha interno, isso não é teoria, isso é fato. E existem grupos no Irã, dentro da liderança, que um grupo quer negociar e o outro grupo quer continuar a guerra. O que se dá a entender com tudo que está acontecendo é que os Estados Unidos está negociando com esse grupo que quer parar com a guerra. Se de fato for isso, isso pode, enfim, representar o princípio do fim da guerra. Os ataques continuam. O Irã está atacando, Israel está atacando, os Estados Unidos está atacando. O cessar-fogo de 5 dias que o Trump falou foi sobre alvos de energia, mas os ataques continuam acontecendo. Então o ponto é, se há esse racha no Irã, não pode ser que os Estados Unidos estão negociando com um grupo específico. O Trump disse hoje que o objetivo, como o Pedro colocou, atingiu todos os seus objetivos, que o objetivo era desfazer o programa nuclear iraniano. A gente não pode esquecer que os objetivos não oficiais também eram mudar o regime do Irã. Pode ser que isso tenha acontecido. Então são esses dois fatos. O Trump vinha anunciar que recebeu um grande presente, que não vai falar, mas que vale muito dinheiro, a gente não sabe que presente é esse, mas que existe o grupo que ele entende que está no comando, que tem essa negociação com esse grupo. E depois sair essa notícia na agência israelense de que um cessar-fogo pode estar programado aí em breve, por 1 mês. Isso muda o mercado completamente. Bom, a gente vai fazer um radar mais curto, mas eu quero reforçar o meu pedido para você deixar a sua curtida, deixar o seu comentário, enviar para alguém e seguir a Royal onde quer que você esteja assistindo. Eu vou insistir muito nisso porque a gente só conta com seu apoio. Não tem dinheiro investido aqui. E a gente está começando um trabalho de formiguinha lá no YouTube. Vai lá, dá essa moral para a gente. Não vai custar nada para você. Se a gente está entregando algo de relevância para você, retribui a gente só com esse esforço mínimo. Dá uma curtida, um comentário, enviar para alguém e seguir a Royal. Parece muito, mas não é não, viu? Você vai gastar menos de 1 minuto para fazer tudo isso. Prisão domiciliar do Bolsonaro foi decretada, só que, engraçado, no Brasil, prisão domiciliar humanitária, mas temporária, por 90 dias. Ele ainda fica condicionado a receber poucas visitas, ainda em horários que o Alexandre de Moraes autorizar. Os advogados têm mais flexibilidade, mas ainda não é uma flexibilidade. E a gente traz isso aqui porque o maior cabo eleitoral do Brasil continua sendo Jair Messias Bolsonaro e isso vai impactar nas campanhas. Só entregando para você essa notícia de forma breve. Quer deixar algum comentário, Pedro? Não, acho que é só isso mesmo. Não. Então bora lá, bora seguir. Vamos olhar para os preços? Hoje o dólar, como eu já falei no começo, fechou aí estável, dentro da estabilidade, mas soja e milho anda discrepante, né? Soja hoje em Chicago fechou pro negativo e o milho positivo. O que você acha sobre isso, Ronaldo? Temos o jantar do Trump dia 27. Esse jantar, a gente já falou sobre isso aqui, ele pode anunciar um aumento
de consumo interno, tanto para milho quanto para soja, porque está mudando aqueles RINs, os RNIs, em sigla em inglês ou português, que é o mandato de mistura de biodiesel no diesel. Enfim, a gente já discutiu esse assunto aqui. Se dia 27 ele anunciar que vai aprovar esse mandato, conforme o mercado espera, os 3 bilhões de galões a mais, Chicago tem forte potencial de voltar para os 12. Mas o que está acontecendo, que foi sua pergunta, por que soja cai e milho sobe? O ponto é que os nitrogenados subiram bastante, o produtor americano está muito endividado. A gente deixou um stories no nosso Instagram, também no YouTube, explicando o endividamento do produtor americano. Um videozinho de 1 minuto ali. O produtor americano está muito endividado, custos mais altos, sobretudo para o milho, margem apertada, juros altos. Então isso faz o mercado acreditar que pode ter redução de área de milho e aumento de área de soja. Mas a gente não pode isolar só esse fator. Tem muita coisa acontecendo no mercado, mas isso explica por que milho e soja estão bastante descolados. Eu quero fazer uma correção aqui no vídeo de ontem mesmo, que eu falei que são 4 pilares para Chicago daqui em diante. São 4 pilares, mas eu dei uma data errada a respeito do monitor de seca. Primeiro pilar, você tem aí os mapas do NOAA, temperatura, precipitação. O segundo pilar vai começar toda segunda-feira, ano passado começou dia 7 de abril, a evolução de plantio. Toda segunda-feira o FDA vai divulgar como é que está avançando o plantio da soja e do milho americano. Eu falei que era toda terça, mas na verdade é toda quinta o monitor de seca, porque ele mede de terça a terça. Então ele mede até a terça-feira e divulga na quinta-feira. Então, o terceiro pilar, que é o monitor de seca, vai ser divulgado na quinta-feira. E o último pilar, que também é quinta-feira, as novas vendas para se medir o quanto os Estados Unidos está vendendo. E o clima, Pedro? Ronaldo, o clima, esse aqui é o mapa dos Estados Unidos, gente. O clima tá bem positivo para o final desse mês e o começo de abril também, né? Bastante chuva, só que a preocupação fica, o ponto fica de atenção para depois de abril. Depois do meio de abril ali, algumas preocupações com falta de chuva nos Estados Unidos, né? Mesma preocupação para o Brasil, né? A gente tem um Brasil ainda com o clima, todos os mapas apontando para uma boa precipitação, mas é maio em diante que preocupa, a mesma situação americana, mas o mercado vai precificar agora, esse aí é o mapa de 6 a 10 dias. Falando do monitor de seca, área de milho, para passar rapidinho aqui, 41% da região de milho está em situação de seca. Ah, parece muito? Mas ano passado estava 53%. Então esse número ainda não é alarmante, ele não é um número tão ruim assim, por mais que 41 pareça uma região. Bom, a gente vai finalizar, mas eu quero agradecer muito o seu comentário. Agradecer você que tirou o seu tempinho para deixar uma curtida, enviar para alguém. Quero agradecer o comentário do Jefferson, o comentário da Cláudia, que falaram, a gente assistiu a palestra do Ronaldo e vieram aqui contar para vocês que vale a pena você levar a palestra da Royal Rural. Muita coisa, mas essa semana é isso, né, Pedro? O mercado, que a gente deu uma resumida e a semana não acabou ainda. A gente está na terça-feira aqui. Vamos ver o que vem pela frente. É isso, tem muito chão ainda para andar, né? Muito chão, muita água para rolar debaixo dessa ponte. Muito obrigado você que está aqui. Recado final. Agora focado aqui para você que trabalha de fato no mercado de soja, milho e dólar. Isso aqui é só para você que é produtor, que é indústria, que é exportação, que é comerciante, você que está dentro do mercado. A gente está oferecendo 15 dias de graça da nossa consultoria. Esses 15 dias é facinho de você solicitar ele. Está aí no nosso site, royalrural.com.br. Eu só preciso que você informe lá que veio pelo radar. Porque aí eu tenho que inserir aqui no sistema, radar tem 15 dias de graça. Senão, o pessoal já vai passar para você, aqui tem que pagar para receber informação. Se você disser que veio pelo radar, você recebe 15 dias de graça, você que faz parte do mercado de soja, milho e dólar. Até semana que vem então, né, Pedrão? Até semana que vem. Até mais.